Sejam bem-vindas! Oi, meninas! Hoje a gente vai começar uma nova temporada no podcast. A nossa primeira convidada é a Duda. E essa nova temporada é focada nas moças. A temporada passada a gente focou em grandes mulheres de Deus, assim, adultas, premium, vamos dizer assim, casadas com filho. Mas essa temporada a gente quis trazer mais voltada para moças. Então, você que tem seus 20 e poucos anos, 18 anos, a gente quer fazer uma temporada feita para você. Então, nessa temporada vai ser focada em moças, a gente vai falar sobre vida pessoal, sobre vida profissional, sobre vida com Deus. E o tema dessa nova temporada é florescer. A gente quer que você floresça em Deus e conheça mais a Deus através da vida dessas moças. Eu creio que vai ser poderoso, né, meninas? Sim. Nós estamos aqui hoje com a Duda Ferreira, né? Ela é conhecida como Duda Ferreira, Maria Eduarda Ferreira? É Maria Eduarda Pereira Ferreira, meus pais rimaram assim. Então... Duda Ferreira, gente. Duda Ferreira, uma moça de Deus, né? E ela tem um testemunho lindo para contar pra gente hoje. Tem uma vida com Deus, né? Que inspiram muitas e que eu tenho certeza que vai chegar na sua casa. Namora, né? Gabriel. Com o Gabriel. E é filha do pastor Márcio, da pastora Sheila, né? E você tem mais um irmão. Tem um irmão, né? casado. Casado, isso. Então é isso. A gente quer te conhecer um pouquinho. Ela já entrou no assunto sobre o namorado, e nós sabemos que você faz medicina, né? Tem uma rotina meio corrida. Nós gostaríamos de saber como vocês mantêm um relacionamento saudável, mesmo com rotinas tão loucas, assim, cheias de coisas. Começou assim que a gente namorou uma semana e eu passei na faculdade e eu fui pra outra cidade. Então a gente namora à distância, né? E eu acho que isso não é um desafio pra gente, nunca foi, porque a gente se dá muito bem. A gente era muito amigo. Ele era melhor amigo, tipo assim, do meu irmão e muito amigo do meu pai. E eles sempre andavam de moto juntos, eu sempre via, mas aquele negócio, eu sempre via, ele lá, eu aqui, a gente nunca tinha conversado. E aí quando a gente começou a conversar, a gente começou a trocar uma mensagem, sentou junto no culto. Sempre começa assim, né? Sentou junto no culto. Aí a gente começou a ser muito amigo. E uma das coisas assim que a gente mais mantém pra ter um relacionamento bom, mesmo à distância, é falar todo dia. A gente ora todos os dias por ligação, hora que acorda, antes de dormir. Isso é uma coisa que acho que mantém a gente em Deus, mantém a gente, focado no propósito de Deus e mantém a gente em santidade. Que acho que é um dos maiores desafios pra moçada aí hoje. É verdade. Isso é muito legal, porque eu acho que assim, quando você fala assim, namoro à distância, na minha cabeça já passa, difícil. Não dá, não consigo, não vai. Só que quando tem Deus ali no jogo, as coisas fluem, né? Acontecem. E isso é muito legal que você falou. Não sabia que vocês oram de manhã e no final do dia. E, gente, além de vocês manterem um relacionamento, né? Parece que Deus, ele tá ali com vocês, vai fazendo mais parte, né? Então isso é muito legal. Tá longe, mas tá perto. Isso mesmo. Tá longe, mas tá perto, exatamente. E passa tão rápido de segunda a sexta, assim, que final de semana a gente se vê, né? Todo final de semana eu volto. Mas passa tão rapidinho, assim, que você nem percebe, assim. Porque a minha rotina é intensa e a dele também é intensa. Então não dá muito tempo, assim, você falar assim, nossa, eu tô aqui sozinha, que tristeza. Passa que você nem percebe. E é muito gostoso quando você tem um relacionamento focado no casamento. Você já tá pensando, agora tá assim, mas a gente vai casar. Então vai passar, sabe? Você vai casar agora, né? Vai pertinho. Vai passar. E é um processo, né? Tudo na nossa vida entra em processo. A gente tem que passar por eles, aceitar e aproveitar o processo. Porque se a gente ficar pensando só, não, podia estar assim, podia estar daquele jeito. E ele é um homem muito de Deus. E fofo Gabriel. Com você, né? Muito fofo, gente. Ele cuida muito bem, assim, eu fico... Vou nem fazer muito propaganda. Mas ele é um homem muito de Deus na minha vida. Ele, a família dele, ele é realmente uma resposta de oração pra mim. Isso é muito bom. Mas assim, todo final de semana cravado, você volta? Todo final de semana. A hora que acaba, assim, a aula, eu fico contando, assim, 2 horas dirigindo. Caraca. Gente, já é puxado uma faculdade de medicina, porque é o dia inteiro você vai estudando. Imagina você ter que todo final de semana. É em Jaú. Jaú é quanto tempo daqui? 2 horas. 2 horas. 2 horas. Mas assim,
tipo, foi a resposta de um sonho meu. Então eu não vou nem reclamar de ser longe, não ser na mesma cidade. Até hoje eu tento trazer pra Unimar, mas ainda não consegui. Mas Deus sabe de todas as coisas, Ele me permitiu passar lá, porque Ele tem um propósito lá. Eu creio muito nisso, meu pai sempre fala isso. Isso é verdade. E como foi pra você esse processo da medicina, amiga? Amiga, eu desde criança eu falava que eu queria ser médica, e meu pai e pastora. Eu falava, pai, eu vou ser médica e vou ser pastora, porque Deus vai me permitir, através da minha profissão, alcançar muitas vidas. Sempre falei. E eu adoro. Tanto é que quando eu entrei, eu falei, vou fazer teologia junto, mas falou, calma, termina uma, faz outra. Corajosa, tá? Falou, calma, termina uma e faz outra. Eu falei, tá bom. É o sonho ainda que eu tenho de fazer. Mas desde pequena eu falava. Aí quando chegou no terceiro colegial, eu falei, vou fazer. Decidi, assim, eu nem estudava pra isso, porque pra passar é difícil, assim, é muito difícil. E aí eu decidi, falei, vou fazer. Aí ele falou assim, então estuda. Aí fui lá achando que ia passar direto, sabe? Aquele sonho assim, nossa, eu vou passar direto do terceiro. Aí não passei, eu falei, nossa, acho que eu não vou mais. Aí a mãe falou, não, se é seu sonho, você vai atrás, você fica quantos anos for preciso e faz. E Deus me abençoou, usou muito de vida de outras pessoas para me abençoar. Uhum. Eu fui bolsista no Objetivo desde o sexto ano, o Sueli e a Eliana, eles abençoaram a minha vida do meu irmão. Tanto é que ele é tipo a nossa família, porque eles cuidaram de mim e do meu irmão como família mesmo, sabe? Sim. E eu não tinha dinheiro para pagar cursinho, eu não tinha dinheiro para pagar os livros, porque é complicado, né, a situação ali, tipo, não tem dinheiro, assim, até quando meus pais viraram pastores, tipo assim, não tem aquele estilo de vida, tipo assim, meu Deus, né, tenho dinheiro para pagar uma medicina, não tem como. E eu falou, você vai estudar até você passar. E o Eledir abençoou minha vida todos os anos de cursinho. Eu fiz 4 anos e meio de cursinho. Até passar, tipo, no terceiro ano e meio, assim, eu tava minha mãe, acho que eu não aguento mais, acho que não é pra mim. E como é incrível como a nossa boca tem poder sobre a vida da pessoa, porque eu nunca vou esquecer a palavra dos nossos pastores, da pastora Domingos, da pastora Deus sobre a minha vida, e a palavra dos meus pais, tipo assim, você vai conseguir, vai ser pra honra e pra glória de Deus. E aí você tem um propósito pra aquilo. Não é fácil, mas depois que você passa, você fica, meu Deus, obrigado, porque agora eu vou poder ser a extensão do Senhor lá. É verdade. E eu penso que nesse tempo, assim, foi um processo. Porque eu amadureci muito em Deus, eu vivi muito pra Deus. Eu vivo até hoje, mas, tipo assim, nesse tempo foi muito intenso, sabe? De confiar, Ainda é. De confiança. Tipo assim, Deus, eu não tenho dinheiro, eu não tenho como, mas eu sei que o Senhor pode fazer. E vai ser pra honra e pra glória do seu nome. E eu coloquei pra Deus, falei, Deus, eu vou honrar o Senhor. Em todos os dias da minha vida, mas principalmente na faculdade, aonde o Senhor me colocar. Uhum. Então, tipo assim, o pessoal fala assim, nossa, né, é muito difícil ser cristão na faculdade. Pra mim não é, eu adoro. Sempre tem aquela zoaçãozinha ali, mas, gente, é um privilégio pra mim, tipo, poder levar Jesus aonde eu tô. Se Ele me colocou ali pra fazer diferença, então eu vou levar a extensão do nome dele, sabe? Sim. É muito, muito gostoso, assim. Inclusive, até um apelido, que eu não sei se é, tipo assim, se é pra zoar ou se é pra... qual Duda? Que tem 4 Dudas na minha sala. Qual Duda? A Duda Pastora. Eu fico assim com um sorrisão no rosto, eu falo, Deus, tô fazendo a diferença, é isso aí. E eles ainda estão profetizando na minha vida. Mas ele fala, profetiza Eu sei mesmo. que já é meu. E é muito gostoso, sabe? Então, qual Duda? Duda Pastora, a gente vê que a gente tá conseguindo fazer a diferença por onde a gente passa e é muito bom. E eu falo que é na área onde Deus colocou no seu coração. Independente da faculdade, independente dos sonhos, Deus colocou no coração é porque Ele vai cumprir, Ele vai fazer. Lógico que a gente faz essa parte, né? A gente estuda, a gente persevera. Não é fácil o processo, eu acho que não é fácil o processo para nenhuma faculdade. Que não é fácil o processo para nenhum serviço, nenhum trabalho. E todo mundo vai ter uma parte da sua vida que você vai olhar e falar assim, Deus, por quê? Independente da área, eu lembro que no último ano minha mãe foi muito sábia, sabe, ao falar comigo. Porque eu falava assim, mãe, por que o ímpio vai lá, tem dinheiro para pagar, e eu aqui, eu honro o Senhor, eu faço tudo pro Senhor, e eu não consigo passar, e eu tô estudando, e eu tava no nível de estudar, tipo, 14, 15 horas por dia pra passar no vestibular, eu não tava aguentando mais. E ela falava, confia em Deus, porque Deus vai te honrar, Deus ele tem um propósito, Deus tá fazendo você amadurecer, sabe, sempre com palavras proféticas sobre a minha vida. E quando alguém vinha falar alguma coisa errada, assim, porque sempre tem uns que falam, tipo, ah não, desiste, vai fazer outra coisa. Por que você tá tentando ainda? Isso em todas as áreas. Para casamento, para o seu serviço, para um sonho que você tem, sempre vai ter alguém que vai ser usado pelo diabo, mas ter pessoas que caminham com você, É verdade. ter pessoas que caminham com você
que, tipo assim, que são próximas de Deus, que te aproximam de Deus, é o essencial. Porque te dá força pra continuar. É muito gostoso. E você pensa ainda em fazer teologia? Ah, eu penso, é um sonho que eu tenho. Você falou que você fez 4 anos de cursinho, 4 né? anos e meio. 4 anos e meio. E meio. Eu tenho 22. Ah, 22. Ah, eu tava tentando 22. calcular aqui, então quantas ela tem? Ela fez 4 anos. Tenho 22, 22. Entendi. E você tá em que ano da faculdade? Eu tô no segundo. Segundo. Tá sendo Ai, tá sendo uma bênção. muito bom. Eu adoro. Fala assim, valeu a pena, sabe? Cada um de espera, assim, porque eu sou apaixonada no que eu faço. Amiga, e suas amizades lá? Consegue? Amiga, no Tem bastante começo amizade? foi muito difícil. Porque, tipo assim, é muito difícil achar pessoas que pensam e agem como você. Porque é muita gente diferente, né? Então, tipo assim, cristão, assim, que é cristão e demonstra ser cristão, é muito difícil você achar. Porque a maioria é cristão, mas não é, sabe? Então, tipo assim, eu oro, assim, bastante para que o Senhor, que eu possa ser extensão e converter. Mas de amizade, assim, igual vocês, assim, todo mundo da mesma igreja, é muito difícil. Muito difícil. É muito difícil achar pessoas que têm o mesmo propósito que você. Tenho amigas que andam comigo bastante, que a gente anda todo dia juntos, são muito especiais, amo muito elas, e elas têm sido muito importantes nesse processo, sabe? Mas é complicado, né? Em ambiente de universidade é muito complicado você achar pessoas assim que pensam e agem como você. Se você fosse dar uma dica para as universitárias, né, 2025, com relação à amizade dentro da faculdade, qual seria? Olha, eu falaria, tipo assim, é possível, mas se você é uma menina cristã, procure pessoas pra andar que têm os mesmos princípios que você. Porque amizade, minha mãe sempre falava, amizade, um dia você fala não, 2 dias você fala não, e ter lugares que que não é pra você. Então, mas você vai ser evangélico numa festa. Você não vai. Um dia você fala não, 2 dias você fala não, um dia você não tá bem, você vai entrar no meio da festa, da Agora bagunça. Você começa a olhar com outros olhos. Então, minha mãe sempre falou assim, você tem que decidir, eu não decido por você. Mas tem lugares que, se você é uma menina de Deus, você não tem que estar. Ah, mas eu vou pra converter. Não vai. Você tá indo ali porque você tá curiosa, ali pra saber o que tá acontecendo. Com medo de perder a amizade. Eu não tenho medo, não. Tipo, se não é lugar pra mim estar, se tem bebidas, tem fumo, tem o vape lá, que o pessoal usa bastante, eu não vou estar, porque aquilo não honra o Deus que anda junto comigo. Como é que eu vou andar num lugar que não honra o Espírito Santo? Então, é bem complicado. Então, elas sempre pessoas que pensam e agem como você. Que é muito difícil. É muito É difícil. muito difícil. Porque, ai, gente, que errado que eu falar isso agora, mas até quem se diz crente é difícil ter amizade. Que olha, gente, o ambiente da faculdade é tenso, viu? É tenso. É um negócio Mas difícil. é possível. É possível você ter pessoas assim que conversam, é de boa a conversa, sabe? É aquele processo. É porque acho que é aquele, tipo assim, é aquele seu momento da vida que você está vivendo e que Deus te coloca em algum lugar como para você ter aquele lugar como seu campo missionário. Acho que é exatamente o que a gente ouviu na terça. E se você não faz dele o seu campo missionário ali, você não é crente. Nem precisa se dar o desgaste, sei lá, nem sei se essa seria a palavra, mas de falar para as outras pessoas que você é crente, porque você acaba envergonhando o evangelho dentro da faculdade e levando outras pessoas, porque eu acho que o jovem já é muito difícil entrar na cabeça dele a santidade, o porquê dizer não e tudo mais. E aí você vai lá e encontra um crente que tá em todas as festas universitárias, que, entendeu, faz todas as mesmas coisas que as outras pessoas normais do mundo fazem. Então, para você não correr o risco de envergonhar o evangelho, se você não quer viver dentro do seu campo missionário, que no caso é a universidade, o cristianismo, né? Não tem um porquê estar ali. E tipo, eu penso assim, se Deus permitiu eu estar ali, é porque passei a extensão dele. Isso em todas as áreas. É serviço, é na família. Agora amanhã tem almoço de Páscoa em família. Ali às vezes a família não é convertida, você vai estar sendo ali o seu campo missionário. É na faculdade. E uma coisa que eu sempre faço, é aniversário de alguém que anda comigo, eu dou uma Bíblia. E deixo uma mensagem assim. Estratégia. Dou estratégia. Mas não vai ler a Bíblia. A Bíblia tá aqui, uma hora Deus vai tocar. E ela vai abrir. Isso é verdade. Eu dou. Acho que o melhor presente que você pode dar pra alguém que não conhece a Deus é a palavra.
Porque a pessoa não vai jogar fora, porque a maioria tem aquele respeito, né? E um dia vai abrir. E eu direto falo. Esses dias uma amiga minha chegou no carro com a carinha triste, assim, eu já virei pra ela, tá tudo bem? E aí ela chorou. E eu falei, vem aqui que eu vou orar com você. No meio do estacionamento da escola, da faculdade, assim. Uai, meu campo missionário, por que eu não vou estar ali orando? Por que eu não vou estar sendo extensão de Deus? Acho que isso é o mais essencial, assim. E é muito gostoso. E você cresceu num lar cristão? Desde Não. sempre? Meus pais se converteram quando eu era criança. Meu irmão viveu muito mais essa parte do não cristão. Mas meus pais se converteram quando eu tinha 4 anos. E por incrível que pareça, eu lembro muito de briga, tipo assim, de como era conturbado o nosso lar. E o quanto Deus transformou. Porque meus pais eram para a igreja através do curso de Casados para Sempre. Esses cursos são muito bons, Muito né? bons. Os cursos de família da nossa igreja é um privilégio. A gente tá fazendo de noiva, não tá? Tá, É tá maravilhoso. E eles fazem, sabe? Tipo, fizeram, aí meu pai foi pro Face a Face, minha mãe foi pro Face a Face e eles se converteram. Eu acho que agora deve ter uns 17 anos já que a gente tá na igreja. Agora não vou dar conta não, mas faz uns 17 anos que eles estão na igreja já. Hoje eles são pastores, mas eles começaram do zero, sabe? Eles fizeram curso de família. Aí a gente liderava a célula. Na nossa casa tinha 5 células. Tinha uma no fundo, uma na torre de oração, que a gente tinha um quarto todo cheio de pano, sabe? Com colchões no chão, que era a torre de oração. Uma na sala e 2 na garagem de criança, que a garagem era grande, ficava uma ali e uma pra cá, sabe? Dividido. Então, tipo assim, eu cresci depois, né, que eles se converteram nesse negócio, tipo assim, de viver pra Cristo. Terça Tadel, quarta célula, sexta vigília, e eu adoro demais isso, adoro essa rotina. Lá em Djalma eu não consigo participar de célula, porque minhas aulas acabam assim 6 horas. Só que eu faço muito projeto de extensão e liga, que são à noite. E sempre é de quarta e de quinta. Mas uma coisa que eu não abro mão é da vida com Deus. Porque um cristão que não tem vida com Deus, ele perde a sua fé, ele perde a sua função, que é evangelizar, que é a unção que todos temos, evangelizar. Quando Jesus subiu aos céus, que ele disse, vão e façam discípulos por todas as nações. Esse é o chamado para todo crente, não tem desculpa que isso não é para mim. E se a gente não tiver firme em Deus, não rola. Eu tenho horário marcado na minha agenda com Deus, assim, porque senão a gente desliza. É verdade. Eu tô assim num período da faculdade que começa a ir de contra umas ideias assim, eu faço psicologia. Aí eu falo, ai, Senhor, tá repreendido. Em nome de Jesus. Guarda meu coração, guarda minha mente, por favor. Porque senão, gente, a gente deixa levar, você vai, ó, só... E por isso que é importante ler a Bíblia, né? Porque a Bíblia é a palavra de Deus, gente. Se a sua cabeça é cheia da palavra de Deus, você não escuta mentira. E é incrível porque os professores, eles vêm assim, tipo... Sabe, eles falam tão certo do que eles estão, tipo, eles acreditam tanto naquilo que eles estão passando pra você, pro aluno, que assim, você vira ateu assim rapidinho, né? Porque se você não tá firme em Deus, né? Uma coisa que mexeu muito comigo, porque eu perdi a minha bisa ano passado. Eu nunca tinha perdido ninguém que eu amasse tanto. Eu amava muito ela, eu cresci com ela a minha vida inteira. Então, tipo assim, pra mim entender a morte tava sendo um período muito complicado mesmo. E, gente, parece que o inimigo sabe, assim, que a professora... Ela era professora de, acho que, saúde coletiva, alguma coisa assim. Ela abriu a aula falando sobre um livro de pós-morte. Do nada. Tipo assim, não tinha nada a ver com a aula. E ela entrou no assunto, assim. Aí eu falei, não, isso aí não é de Deus. Aí eu saí pra beber água. Ela veio uma ousada, né? Aí eu saí pra beber água. Eu falei, Deus, tá repreendido em nome de Jesus. Conhecereis a verdade vos libertará. E fiquei falando isso, porque o inimigo é tão astuto, porque ele sabe. Tipo, ele sabe o que você tá passando e ele vai lá e usa as pessoas. Mas se você conhece, é o que você falou, se você conhece a Bíblia, a verdade te liberta. Te liberta de pecado, te liberta de qualquer pensamento intrusivo, te liberta. Mas é aquele negócio, você precisa estar na palavra. Se você não estiver na palavra, você começa a ir si, né? Nossa, verdade. Qualquer verdade é verdade pra você e ela entra no seu coração, isso é verdade. E na medicina tem alguma coisa assim que... Porque tem essa questão de ciência e fé, né? Tem muito essa questão, mas eu acho que as duas coisas andam juntas. Andam juntas. Porque se tem a ciência foi porque Deus criou, né? Então, não sei se no meio da faculdade tem alguma coisa relacionada a isso. Então, tem professores e professores. Tem professores que têm o mesmo pensamento que eu falo. A hora que a gente começa a estudar como funciona cada coisa, começa a falar, mano, Deus é perfeito. Não tem como não ter sido Deus que criou isso.
Porque se não funciona uma coisa, não tem ser humano. Uhum. É incrível. Se não tem uma coisinha ali, já morre, já. Não teria isso sem Deus. Deus é perfeito. E aí tem aquele que não. Porque é evolução. Aí você fica tipo assim, ai, para de ser. Ai, que macaco. É, Ai, gente, nossa, isso me irrita tanto. É a coisa que mais me irrita, negócio de macaco. não, mas não tem. Gente, de verdade, não, a hora que você começa a estudar, acho que na psicologia também, que vocês estudam bastante o cérebro, essas coisas. Gente, não tem como você olhar pra aquilo e falar, foi Deus que fez. Porque é tão perfeito, é tanta sincronia que só um Deus perfeito pra fazer um negócio assim. E é tão legal porque, tipo assim, um Deus tão assim, tão grande, tão perfeito, permite que você tenha acesso a algumas células, algumas coisas que, assim, que foi ele quem criou, sabe? Ele te permite você ter acesso, a ter o conhecimento de, ali com a ciência, chegar a lugares realmente, assim, nossa, uau! Para você poder contemplar a grandeza Do sabe, seu Deus. do seu Deus e ainda não, pá, explodiu o aparelho, todo mundo chegou, Surgiu. macacos. Sempre tem, assim. E tem dois extremos. Tem aquele que, hora que vê um milagre, fala, foi Deus. Nossa, foi Deus que fez no paciente. Tem aquele que fala assim, nossa, eu fui bom mesmo, hein? Querido, você só foi um instrumento. É Deus isso que te mesmo. usou, e é incrível. Eu tenho costume até de, quando a gente vai orar pra alguém que tá doente no hospital, quando eu tô de férias, eu viro pastor com os meus pais. A gente vai em tudo quanto é visita, eu vou em tudo com eles. E aí, a gente sempre ora, Deus usa a mão dos médicos, porque o Senhor é o médico dos médicos. E tipo assim, na minha cabeça, tipo assim, é isso. Eu fico indignada quando um ser fala assim, tipo, ai, porque eu que fiz? Eu sei nada, fiz, Jesus usou a sua vida, e você tá aí. É verdade. Gostoso. Isso é muito, 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 muito bom. Ai, gente, que assunto gostoso de conversar, né? Nuda, e como é pra você? Porque assim, você é bem ativa nas redes sociais também, né? E como é pra você ser inspiração pra muitas moças? Porque eu acredito que tem muitas moças que te acompanham, até mulheres mesmo, que absorvem muitas coisas boas que você passa no seu Instagram, nos seus stories, nas suas publicações, e mostrando a sua rotina de estudante de medicina e cristã. Como que é pra você juntar tudo isso e poder levar para as redes sociais? Aí uma coisa que eu gosto muito é de postar as coisas, porque eu acho que Deus nos deu uma ferramenta, então vamos usar para a glória dele. Sim. Então eu gosto muito de postar para falar assim, ó, é possível. Assim, se Deus me permitiu viver isso, ele pode fazer na sua vida também. E ser exemplo, né? Porque tem muita gente que ela que ganha a visualização, ela perde toda a essência dela. Uhum. E negocia muita coisa, infelizmente, mas eu tenho um propósito com Deus, tipo assim, Deus, eu não vou negociar nada. Nada, porque eu quero ser exemplo mesmo. Até teve um vídeo que eu postei falando sobre cropped, sabe? Sobre o uso de... Eu uso o cropped, mas eu uso com uma blusa por baixo, né? Uma blusa regata, direto. E aí teve até um que eu postei falando que seu corpo é do seu marido, pra você guardar seu corpo. E aí teve uma menina na minha sala que viu e ela não gostou, ela veio tirar satisfação comigo. Nossa. Eu falei, não, mas é só a minha opinião. Amada. Eu falei, não, mas é só a minha opinião. Tipo, eu não uso. Eu prefiro não mostrar meu corpo nas redes sociais, porque eu acho que a gente é templo do Espírito Santo. Uhum. Uma mulher, ela deve, sabe? Enfim. E aí ela veio tirar satisfação comigo, porque eu tinha postado aquilo. E eu falei, eu só postei minha opinião, entendeu? Não... Engraçado que as pessoas hoje em dia podem postar a opinião dela, podem falar o que elas quiserem, mas vai um crente postar. Não pode expressar o que pensa. A guerra, vem a guerra, é verdade. Vem a guerra. Mas uma Aí coisa começa as militâncias nos comentários. Nossa. Meu Deus. E você postou no seu Instagram, no Meu, seu. é. E ela foi tirar. Gente, o auge, né? No seu É Instagram. demais, tem muita gente folgada. Muita gente folgada. É só no seu Instagram ver. Mas isso é verdade. Mas assim, você tem bastante retorno, eu vejo nos seus stories, de moças que te acompanham e gostam do que você posta, né? Então, assim, por mais que tem os haters, né? Não dá pra saber se é fã, se é hater. Ah, deve ser funk, né? Por fã. dentro, assim, não perde um story. Né? Ah, por dentro. Nossa, deixa eu ver se já postou. Tá ali, ó, viu? É os primeiros. Você acabou de postar, tá lá, postado. Tá ali, ó, te vendo, né? Mas tem muitas moças que te acompanham que acredito que se inspiram nessa sua vida. Porque tem pessoas que têm rotinas menos... Obviamente, cada um tem a sua vida e a sua rotina. Mas menos corridas e não conseguem incluir Deus, né? E você mesmo com uma rotina tão corrida, tão
cheia de afazeres, ainda assim inclui Deus no seu dia, do começo ao final. Então isso é muito legal. É gostoso que a gente mostra prioridade, sabe? Porque até em relacionamentos, por exemplo, vocês os namoram. Se você não coloca o seu namorado como uma prioridade, você fala, não tenho tempo. Mas quando a gente ama alguém, a gente não dá prioridade. Sim. Ah, não, mas esqueci como é que ele chama. Alex. Ah, mas o Alex precisa fazer tal coisa. Ah, então eu vou com ele, porque o quê? Você ama ele e é a prioridade dele. E assim também é com Jesus. Porque se ele é a sua prioridade, você vai colocar ele primeiro em tudo. É difícil a gente ajustar, porque até, né, conseguir... Não sou perfeita, demorei muito tempo, assim, pra falar, nossa, vou ler a Bíblia todo dia. Quando eu era adolescente, era uma luta, assim, imensa. Mas a gente coloca disciplina. Eu acho que na adolescência é a parte mais difícil. Porque adolescente não tem disciplina nenhuma, na minha cabeça. Ai, que não sei o que, vamos. Mas tinha que fazer tal coisa. Não, depois eu faço, vamos, depois eu faço. Mas conforme você vai crescendo, tomando maturidade, você vai tendo um pouco mais de disciplina nos seus afazeres. Uma coisa que eu fazia muito, e às vezes quando eu vejo que a semana tá muito corrida, coloco o despertador no celular. Porque senão a gente esquece, passa ali e você... Nossa, esqueci. Ah, não, despertador, horário marcado, como se fosse uma pessoa, eu vou marcar. E vai, porque senão... E você, falando sobre adolescente, você já, tipo assim, já olhou pro mundo e quis, sei lá, experimentar, vou ali ver como que é? Quando a gente é adolescente, a gente vê muito um deslumbre, né? Mas minha mãe sempre fala, eu fui muito tranquila dessa parte. Eu nunca gostei, porque eu sempre fui tão envolvida nas coisas da igreja. Tipo assim, eu fazia de tudo, então eu não tinha tempo Pra olhar pro mundo. pra olhar e pensar, nossa, que legal, porque na nossa igreja, o adolescente, ele é feliz, gente. Ele tem muita acampamento, ele tem opção. face a face, ele tem culto, ele pode servir. Isso é maravilhoso. Vou fazer isso com os meus filhos. Não Respirar dá a igreja tempo. todo dia. Minha mãe nunca reclamou de me levar pra igreja. Jamais. Porque ela falava assim, é o lugar pra ela estar. Às vezes tava apertado, tava sem gasolina, dava um jeito, trabalhava um pouco mais, mas ia, porque é prioridade. Porque se ele estiver ali, ocupado com as coisas da igreja, ele não vai pensar. E aí tem gente que me pergunta bastante também dessa questão da faculdade. Como foi o primeiro ano? Porque eu acho que o primeiro ano é o pior, assim. Que o pessoal fica mais enchendo o seu saco. Tipo assim, você tem que fazer, você tem que ir. O que eu ouvia muito era, tipo assim, você tá perdendo a sua vida. Você só vai viver essa vez a faculdade. Você nunca mais vai ter festa. Eu falei, Perdeu o quê, né? Perdeu o quê, querido? Você chegar mal, você correr o risco de alguém colocar uma coisa na bebida? Tipo assim, eu vou perder o quê? Ah, não, nunca... Essa parte, assim, principalmente na faculdade, eu nunca olhei e falei, nossa, eu queria estar. Porque pra mim, tipo, eu sei que o que eu vivo com Deus é muito melhor. Sim. Muito melhor. Eu chego em casa, não tem pai e mãe bravo brigando. Chega em casa, você tem paz, você não tem dor de cabeça no dia seguinte. Você não fica enjoado no dia seguinte, você não tem preocupação. Por quê? Porque viver com Deus é muito melhor, gente. Não entendo de verdade quem gosta de ficar durante o dia com dor de cabeça, passando mal. Se arrependendo. Você, nossa, não devia ter feito aquilo. Mas com Deus, você pensa antes de agir. Você não fica, nossa, não devia ter feito aquilo. Mas você passa, assim, muito ar decidida, assim. Decidido no que você quer. Ah, eu gosto, sempre pensei nisso. Mas minha mãe que me ensinou muito isso. Minha mãe. É que minha mãe não veio aquela vez, né? Mas, nossa, minha mãe, ela é incrível. Eu falo, eu sou muito privilegiada de dela. Porque ela é brava. Nossa, ela é muito brava. Mas isso me ajudou a ter disciplina, assim, nas coisas. Tipo, a não negociar Deus, não negociar princípio, não negociar amizade. Nossa, minha mãe com amizade era chatíssima. Ela chegava em mim e falava assim, não é pra andar com você mais, viu? Ela falava desse jeito, tal fulano de tal não é pessoa pra andar junto com você. Direto. E eu parar de falar com a menina assim, porque eu já entendi o recado. Meu pai também é assim. A Aline também. Só que não, imagina, coisa da sua cabeça. Aí dá um tempinho depois, chora, sofre. Assim. Eu avisei. Quando eu era adolescente, eu era um pouquinho mais insistente, assim. Tipo assim, de falar, não, minha amiga, nada a ver. Várias vezes. É da igreja. Quantas vezes eu falava assim, não, uma fulana é da igreja. Tipo, então, é bem difícil. Na adolescência, assim, as partes de amizade, a mãe ficava bem no meu pé. Isso foi muito bom pra mim. Hoje eu falo, graças a Deus, que me segurou muito. E eu fico, tem que segurar mesmo, porque adolescente não tem... Acha que sabe, mas não sabe. Não tem, né? tem que segurar. Essa mania de achar que sabe tudo, né? Uma coisa que eu acho, não sei se vocês viram, esse negócio de educação positiva, que não pode falar não pro filho. Nossa, que não sei o quê. gente. Minha mãe falava Tem que tanto. ensinar, Socorro. não sei o quê. Aí nessa, o filho passa por cima de você. Passa. Socorro, eu não pode falar não. Você acha? Eu cresci ouvindo não. E tô vivíssima, E ó, tô bem.
Muito melhor que já ouviu muito sim, tá? Quem fala muito sim, depois o filho chega lá fora e fala assim pra tudo que vem. Então, foi certeiro fala no que você não. falou. Queria fazer uma pergunta, que é assim, eu conheci Jesus há uns 5, esse ano faz 6 anos, ou 7, já me perdi. E aí eu sempre via você voltando face a face, sempre via você, seu rostinho lá voltando face a face. Então eu queria que você contasse pra gente ou um momento assim que te marcou no face a face, servindo, que você foi usada por Deus, ou talvez assim que te marcou assim pessoal também, sabe? Aí você fica livre pra qualquer um dos dois que você quiser contar. Eu acho que uma coisa que face a face é bom todas as vezes, né? Não tem como. E servir é melhor do que fazer. Então, se você não fez, faça pra depois você servir. É melhor servir do que fazer. Eu acho que o que mais eu ficava feliz era você ver o rosto das mulheres, crianças, adolescentes, na sexta. E aí você chegar no domingo e ver falar, nossa, Deus transformou. E aí você fala assim, olha, você lava o banheiro feliz, você arruma a cama feliz, você... Tipo assim, você faz porque você fala, nossa, essas pessoas estão recebendo Jesus, elas estão sendo transformadas. E minha mãe, tipo, eu comecei a servir no Face com 13 anos, no de criança, e aí depois eu fui indo pros outros. Então, com 13 anos foi o primeiro Face que eu servi na externa, nunca vou esquecer. Porque eu deixei a malinha no carro arrumada, já profetizando que eu ia servir. Profetizando a Deus, eu vou servir nesse dia. Nunca vou esquecer, eu me coloco no carro porque Deus vai fazer. Eu falei, amém, vou servir. 13 anos. E aí, assim, o pessoal até pensou, nossa, uma criança, eu servi mais que todo mundo. Lavava o banheiro sem reclamar. Tipo assim, então, tipo, é uma coisa que me ensinou muito a servir ao próximo. Sabe, a honrar. Eu queria servir mais agora do que eu servia. Porque agora, parece que, assim, semana de prova tem face a face. Aí não tem como. Porque eu tenho normalmente 2 provas por dia. E aí eu saio daqui meia-noite e chego em Jaú 2 horas, 3 horas da manhã pra acordar às 6 pra fazer prova 7. Então, É puxado. é muito puxado. Eu até agora eu vendo de moça se vai ter não ou prova na semana. E é duro que, assim, não tem como, gente. Quando você serve, você, assim, na segunda-feira, você tá acabado. Aí mais feliz, mais feliz. Não, feliz, obviamente. Mas, assim... Mas é o processo físico. É o físico. Mas eu adoro. Eu serviria em todos, assim, se eu conseguisse. Eu falo, Deus, me traz pra Marília, Senhor, me traz pra Marília. Não pra deixar a faculdade, mas me traz pra estudar na Unimar ou na FAMEMA, Jesus. Porque aí eu vou conseguir, tipo, dormir a noite inteira e fazer normal as provas que tiver. Sim. Eu adoro servir, é maravilhoso. Bom. E que coisa de doido, né? Crente gosta de pagar pra servir. E é maravilhoso, a gente fica super feliz. É maravilhoso. É coisa de doido, né? Eu lembro que, assim, não sei, mas todo mundo que eu já conversei, sempre a primeira vez você viu na externa, né? Aí teve um face a face de adolescente que você viu no quarto. Aí a Nara sempre falava que era maravilhoso, você viu no quarto, não sei o quê. Só que aí eu fiquei tipo, ai gente, isso não deve ser legal. Não, porque parece que fica meio, sei lá, sozinho, excluído de todo mundo. Meio bad. Eu falei, nossa, mas é só arrumar a cama. Poxa, eu vou fazer só isso, arrumar a cama. Eu queria servir, queria fazer mais coisa. Aí eu fui meio com essa cabeça. Eu falei, não, se a Nara falou que é super legal, vou confiar que vai ser legal. Chegou o primeiro dia. Aí a tia começou a arrumar a cama e tal. E desde o primeiro dia eu já vi a diferença. Que, gente do céu, é muito mais legal assim no quarto. É muito mais legal assim no quarto, porque você vê realmente aquilo que você falou, a carinha delas. Então você vê de contato. Gente, era uma choradeira, todo dia eu chorava. Elas chegam emburradas, né? brava. Tipo assim, você fala, Revoltada. oi, a pessoa, oi pra quem? Quase um oi pra quem, sabe? É muito legal mesmo. Aí chega no domingo, não tem abraço, que serve. Quer que você arruma cabelo e maqueia, e que se você não sabe fazer nada, você aprende. Você aprende a ajudar elas ali a se maquiar, se arrumar, é muito legal. Eu gosto. Não tem quem, eu acho que ninguém fala assim, nossa, não gostei de servir, é muito difícil. E você serviu bastante, como foi a sua experiência, a primeira vez em ministrar? Não vai ser fácil? Eu tremia igual bambu, né? A gente tem muito temor a Deus, muito temor. Mas eu já tinha ministrado em imersão, já tinha ministrado na igreja, mas todas as vezes você tem um temor a Deus, porque a vez que não der aquele frio na barriga, aí a carne já subiu já. Ele já subiu o orgulho, porque a gente tem que ser temente a Deus em tudo. E eu acho que principalmente nesse, não porque seja algo a mais, porque eu acho que servir é servir em qualquer lugar. Mas você fica temente a Deus, sabe? De falar, e é muito maravilhoso. Eu gosto muito de falar, muito mesmo. Não parece muito quando eu chego, assim, porque eu sou mais quieta, mas eu gosto muito de falar. E
se deixar, tipo, deixar o seu testemunho edificar a vida de outras pessoas, isso é maravilhoso. Falar, Deus fez comigo, Ele pode fazer com você. Uma coisa que eu sempre falava bastante era do como permanecer. E é tão gostoso você poder falar de uma coisa que você vive, que se tornar algo natural. Verdade. É muito gostoso. Ah, eu adoro. É mágico. Ai, ai. E qual foi o ministério que você é mais... Qual foi não, né? Qual é o ministério que você é mais apaixonada na igreja? Sempre tem um que você fala assim, ai, gente, esse ministério tem o meu coração. Sempre tem. Nossa, amiga, eu já servi tanta coisa diferente. Ó, eu adorava quando eu era adolescente. Acho que Deus tem períodos pra nossa vida. Sim. Ele dá um start, assim, em troca. Então, quando eu era adolescente, meus pais foram ser pastores em Pompeia primeiro. Uhum. Eu era da Adorarte aqui, que era, agora não é mais Adorarte, né? Vida Move. Eu era da Adorarte aqui. E aí eu comecei o Adorarte lá. E quando começa a igreja, a gente faz de tudo. Então, tipo assim, eu era do louvor, eu era da dança, eu era no de criança, eu era de tudo. Eu gosto muito de todos, porque eu já servi em todos. Em todos, assim. Então não tem nenhum que você fala assim... Ah, eu acho essencial todos. Eu adoro, assim, eu gostava muito de dança. Mas aí, a vida, a rotina, aí não deu mais. Ah, verdade, você dançava. A adolescência inteira. Nossa, eu acho que era o que eu mais gostava de servir. Na dança. Mas aí eu não consegui mais ir, porque tem um ensaio, eu chego da faculdade, é complicado. Mas o que eu mais, acho que o que eu mais gostei de servir foi no multi. Uhum, no multi. Nossa, eu adorava. Enchia de sexta, sábado, domingo, ficava no final de semana inteiro na igreja. Ai, saudades, viu? Era muito legal. Bem nostálgico. A Helena voltando assim, nossa, multi. Saudade. Ai, a gente, adolescência é mais tão gostoso, cara. É verdade. E é gostoso demais você cuidar de adolescente, porque eles são intensos. Aham. Então, se eles decidem servir, eles servem mesmo, mas eles não dormem se for necessário. É muito gostoso. Tem muito pique, né? Muita energia. Vai nós hoje. Nossa, gente, tipo assim, eu fico olhando pra quando eu era mais nova, eu falava, nossa, eu fazia tantas coisas que hoje, se você me pedir pra fazer, Mas Ai, olha, eu gosto até olhando hoje. assim, parece que os adolescentes têm mais coisas pra fazer mesmo, que eles mesmos criam, né? Eles mesmo vão lá, vamos fazer isso, vamos acampar, vamos não sei o quê. A gente, minha filha. Mas acho que isso é muito essencial pro adolescente, porque senão ele não fica. É verdade. Porque ele tem que ter o que fazer. De sair, né? De esfriar, de... Porque se você não tem coisa na igreja pra fazer, você vai arrumar fora. E adolescente tem que ter alguma coisa no final de semana, porque o final de semana que ele não tem nada pra fazer, ele arruma o que fazer. Aí as amizades já vem, chama pro lugar errado. Então é bom ter É, bastante você coisa. adolescente, se liga. se liga, você sabe, né? Final de semana seu é dentro da igreja. Ai, que não sei o que, não sei o que. Dentro da igreja. Minha mãe não deixava em aniversário que fosse horário de culto. É sério. A mãe era crente, cara. É sério, A mãe crente é mesmo. Porque o que é prioridade na sua vida é Jesus, então você vai pra igreja. Aham. Acabou, não tinha discussão. Se fosse aniversário era de culto, não ia pro culto, mas não ia pro aniversário. Mano, minha mãe era a mãe que brigava. Nossa, mas pelo amor de Deus, é aniversário da sua avó. Só dessa vez. Eu, não, mas é um último, é um culto. Eu ia mesmo assim. É que parece que não entende, né? As pessoas, quando elas não vivem aquilo que a gente vive, nossa, que exemplo, nossa, não fazia fase, que não sei o quê, um multi, nossa, que vai ter conferência. Tá, mas é só mais uma conferência, ano que vem vai ter de novo. Sábado que vem tem de novo, sexta que vem tem de novo culto, tem toda semana. A Mas pessoa não entende. É que depois que você vê o que Jesus fez na sua vida, o que você ia ser sem Jesus, você fala, É verdade. nossa, eu vou gastar a minha vida. O problema é que tem muita gente que canta, né? A música, né? Eu vou gastar a minha vida, mas não vive, né? Mas pra quando a gente tem a vida transformada por Jesus, não tem como você não falar, ó, Jesus, você é a prioridade. Porque ele fez de tudo por nós, né? Então, Você vive por isso, né? é. E é gostoso, gente, viver pra isso. É verdade. Bom. Eu acho que, eu não sei, eu sinto que quando eu tô fazendo poucas coisas, assim, não sei, pode ser coisa da minha cabeça, mas pra mim faz muito sentido. E realmente eu me sinto muito diferente. Quando eu paro de fazer, eu tô fazendo menos coisas pro reino. Parece que, assim, não sei, tá faltando, sabe? Não tá completo. Ai, que não sei o quê. Ou quando minha agenda tá muito vazia. Quando eu vejo que eu tô muito dentro de casa. Que isso, gente? Tá faltando alguma coisa Eu tô muito aqui. desocupada. O Senhor se alegra com o seu descanso? Se alegra, mas assim, não descansar demais também. É. Vamos trabalhar. Reino, Jesus, né? É o propósito que a gente nasceu. Uma coisa que eu senti muito quando eu comecei a faculdade, porque como em outra cidade, eu não tô na igreja aqui, então, tipo,
E a minha casa, é a igreja que eu honro, é a igreja onde meus pais foram convertidos, é onde transformou a nossa vida, a nossa família. Eu não vou parar de ir, entendeu? Sou apaixonada pela ideia da nossa igreja, pela vida, por tudo que os nossos pastores oferecem pra nós. Gente, eles pensam em tudo, eles pensam desde a criança até o idoso, tipo assim, é uma igreja pra família mesmo, sabe? É onde o adolescente tem lugar, o idoso tem lugar, sabe? É reino mesmo, é reino de Deus, é uma família. E lá, eu não consigo ir em célula, eu não consigo ir no Tadel. E aí, no primeiro ano, eu ficava tipo assim, gente, eu não tô nem nada, como assim, sabe? E aí, minha mãe foi trabalhando comigo. Tipo, a vida tem épocas. Agora, infelizmente, você não tá conseguindo ir, mas de final de semana você consegue, sabe? Foi trabalhando. E foi indo. É bem complicado. Eu não gosto de ficar sem fazer as coisas da igreja. Vira a nossa rotina, né? É verdade. Não é nem questão de, tipo assim, de se acomodar, por exemplo. A gente tá todo sábado no culto. Mas é que já virou uma rotina. Não que a gente se acomodou naquilo, né? Mas que faz parte de nós. É naturalmente. De sábado você já pensa, hoje tem culto, hoje a gente vai no culto. Então Tem discipulado, tem tal coisa, sempre vai. Aí quando se falta, você fala assim, nossa, mas tipo assim, eu não ia. Eu vou descansar. Nossa, não ia morrer Bom, ter ido no culto. Cara, a gente tá chegando já. Pelo menos eu. Inclusive vai ter uma cantata, um alto de Páscoa esse final de semana que vai ser maravilhoso. Hoje, né? Começa hoje, né? Começa hoje. Muito bom. Vai ser bem isso. A gente vai postar depois, né? Espero que você tenha ido. É verdade, espero que tenha ido. Vê no YouTube, Phoebe Maria. Já faz propaganda. Bom, mas é isso. Vocês querem falar mais uma pergunta? Qual é o seu versículo favorito? Eu gosto muito do Lancei sobre ele, toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E esse é um que, nossa, quando eu tava naquele processo lá de passar ou não passar, eu fiquei muito ansiosa. E aí minha mãe fazia eu escrever toda semana. Lancei sobre ele, toda a vossa ansiedade. Minha mãe foi maravilhosa. A mãe dela é firme, é crente mesmo, sabe? É crente fora e dentro de casa. E ela foi essencial, sabe? Porque ela não deixou eu olhar pra outro lugar, ela não deixou eu... porque eu tô ansiosa, vou tomar remédio. Não, você não vai tomar remédio, você vai buscar em Jesus. Vai buscar em Jesus. E realmente, Jesus, ele preencheu toda a ansiedade, todo vazio. E aí a gente fica horrorizado do tanto de adolescente que vai na UBS buscar remédio pra ansiedade. Nossa. Muito, muito, muito. E o JB Carvalho, ele fala bastante sobre isso. Um filho que ele não ouve muito não dos pais, ele não aprende a viver os tropeços que a vida nos dá, é um filho que vai ter muita ansiedade, porque alguma coisa não dá certo na vida dele, ele já vai ficar tão ansioso, nada dá certo. A vida é assim, não deu certo, você tenta de novo, não deu certo, você tenta de novo. Uma hora Deus vai te honrar, uma hora... E assim, e esse versículo eu olhava e falava, dava aquelas crises de ansiedade de eu passar mal, sabe? De eu achar que eu tava com virose, e foi uma época muito difícil, mas todos os momentos minha mãe, lancei sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E ela me lembrava quem é o nosso Deus. Porque às vezes a gente, no momento do problema, a gente esquece o Deus que é na nossa vida. É verdade. A gente esquece que é o mesmo Deus que deixou José ser lançado no poço, mas porque ele já sabia que José ia passar por todo um processo até o lugar que ele chegou. É o mesmo Deus que permitiu que Davi matasse o leão, matasse o urso, matasse Golias, para depois vencesse tudo e chegasse ao trono. Então nada, nenhum processo que Deus nos permite passar é à toa. É Ele forjando o nosso caráter. Eu penso que se eu tivesse passado na faculdade com 17 anos, eu não teria permanecido. Porque foram 4 anos que eu queria ter passado, mas que foi um processo tão bom na minha vida, porque me fez ficar firme na rocha, que é Jesus. Me fez não olhar para trás, tipo, de não ter nenhuma dúvida. Igual você falou, você não tem dúvida, você é muito... Porque eu não, tipo assim, depois de tudo que eu vi, o que Deus fez na minha vida, não tem como ter dúvida e pensar, nossa, né, pode ser até legal ir na festa. Cara, Deus fez tanto por mim. Por que eu não vou usar minha vida pra Ele? Então, tipo assim, esse versículo fala muito comigo. E é um problema da nossa sociedade, né? A ansiedade, a urgência, o Instagram, ele faz a gente muito se comparar. É uma benção se você usar pra forma certa, mas se você ficar comparando sua vida, você fica doido. Fica mesmo. E você ficar vendo por muito tempo, você vai gastar muito tempo. Demais, porque libera dopamina, né? É muito rápido. Antes a gente assistia um filme de 1h30, 2 horas, e a gente ficava prestando atenção.
Hoje, se a cena for muito longa, você já começa a Já pular. dispersa, Uhum. já tá... É Você verdade. começa 15 mais. Porque eu faço isso direto. Se a série tá muito enrolada e eu quero que chegue numa parte... a gente não percebe. De tanta dopamina que a gente tá acostumado a receber. É tão rápido. Você entra lá, você joga pra cima, joga, não gostou, joga... É rápido. É uma busca por dopamina, né? Eu, pelo menos, eu fico... Quando eu percebo que eu tô demais, assim, no TikTok, no Instagram, eu falo, meu Deus, sai fora. Leve. Pelo amor de Deus, vai viver, filho. É uma só bênção aí. se você usar pra forma correta, né? Aí quando você vê, você já passou 1 hora ali só fazendo um nada, rodando seu feed assim. Nossa, o TikTok tem muito disso, né? Tem. Você assiste um vídeo, aí aparece o outro, porque você gostou do que acabou de assistir, aí ele já te manda outro, meu Deus. O que era pra ser 2 vídeos, às vezes eu vou pesquisar alguma coisa, fico 1 hora lá brincando, só vendo o vídeo. Eu acho que todo mundo é assim. Então, acho que é por isso que tem muita ansiedade, muita coisa, porque compara. A gente pensa, a gente posta bastante coisa no Instagram, mas a vida é só o que a gente posta. A gente não vai postar, cara, deu errado isso, nossa, meu carro quebrou. Gente, esses dias meu carro tava quebrando, tipo assim, quase todo dia. E aí eu não postava, no story tá tudo bem, tudo maravilhoso, mas só Deus sabe tudo aquilo que passa, sabe? Nossa, eu já sou aquela pessoa que posta. Eu já posto. Nossa, amiga, eu posto, sabe? Não, eu posto, mas tem coisa que você não posta. tem coisa que não dá, tem coisa que não dá. Você tá ali vivendo na hora. Mas, infelizmente, essa questão de, tipo assim... Aí as pessoas começam a se comparar, tipo... Nossa, ela faz uma faculdade tal, que não sei o que, deve ser muito rica. Tá todo final de semana aqui, Marília, mas não sabe o processo. Não sabe, não. Ai, mas que não sei o que, Giovana tá casando. Nossa, não fez pra... Nossa, meu Deus do céu. Tá cheio de dinheiro, Nossa, Helena passa com um Civic, que lindo. Nossa, tá fazendo uma faculdade, né? Mais ricas. Ai, que não sei o que, tem casa própria, né? Processo, ninguém fala. Ninguém fala. Ninguém A conta. oração, os louvor. E é muito legal. É legal a gente compartilhar essa parte do processo. Pra trazer mais do real, sabe? Porque você nunca se comparou. A gente tem hora que eu olho ali e falo, nossa, né? Fulano tem isso. Poxa vida, sabe? Você fica. Gente, quem olha meu Instagram acha assim que eu sou milionária. Fala, nossa, amém, recebo. Mas, tipo assim, não sabe tudo que... Eu sou bolsista, entendeu? Tipo assim, eu vendo doce na faculdade pra conseguir pagar as coisas de aluguel, essas coisas. Então, tipo assim, a pessoa não tem noção, sabe? Meu final de semana, eu fico fazendo doce pra vender durante a semana. Nossa. Então, tipo assim, aí olha e fala, nossa, sempre tá bem vestida. Ah, nossa, né? Mal sabe. Mal sabe. o Nossa, sabe que processo. você trabalha ali, ó, pra vender E o doce. processo faz parte, né, pra gente gerar testemunho também, né? Porque aí depois alguém vai estar passando por aquilo, aí olha pra você e fala, nossa, vale a pena esperar, né? E confiar no processo. É gostoso. Nossa, demais. Então, eu tenho mais uma pergunta aqui, que é onde você se imagina daqui 5 anos? Olha, daqui 5 anos eu vou estar formada. Eu vou estar morando em Marília, Uma se Deus médica entre quiser. nós, galera. Na parte profissional é isso, eu quero estar formada, eu quero estar no primeiro ano de residência. A parte de relacionamento, eu quero estar casada, viu, Gabriel? Quero estar casada. Você entendeu, né? Entendeu, né? Chamado aqui, ó. Quero estar casada, quero estar morando, né, numa casa, se Deus quiser. E eu acho que o principal é olhar pra trás e falar assim, eu cresci em Deus. Olha o tanto de gente que eu trouxe pra Jesus. Olha o tanto que eu servi em Deus. Olha o tanto que eu servi na igreja. Acho que esse é o mais, assim, que eu quero falar assim, ó. Os 5 anos eu fiquei aqui, ó, servindo ao Senhor. Fazendo de tudo pra Ele, por Ele. Essa parte da vida espiritual. Feliz, amém. Com saúde, mas acho que esses são os Qual principais. que é a área que você mais gosta da faculdade? Amiga, eu entrei falando que eu ia fazer pediatria. Aí eu já mudei já. Eu fui fazer um estágio de cirurgia plástica e eu fiquei assim, encantada. Você acredita que na minha primeira cirurgia eu desmaiei? Aí eu fiquei horrorizada, assim, porque era um médico amigo da nossa família. E eu fiquei tipo assim, nossa, eu não queria sair. Eu tava passando mal, eu não queria sair, porque eu fiquei com muita vergonha de pedir pra sair. Aí a hora que eu vi que eu ia, né? Eu falei, deixa eu ir no banheiro. Aí, a hora que eu segurei na porta, assim, do centro cirúrgico, eu apaguei, assim, tipo, aí eu acordei com a enfermeira segurando meu pé, a moça tava sendo operada, ela tava acordada porque era só local. Ela virando pra mim, nossa, mas ela desmaiou, sabe? Tipo, e eu, ai, que Mas você vergonha. desmaiou por quê? Nossa. Eu não comi. Eu não comi com Ah, medo de vomitar. E aí eu não falei nada pra ninguém que eu não tinha comido. E ele, né, não perguntou também.
Aí depois eu fui na Copa com o meu médico de cirurgia, fui ver como é que eu tava. E eu falei assim, eu não comi. Ele falou assim, então come que você vai voltar pra próxima. Aí eu, sim, senhor. E aí depois disso, nunca mais. Eu nem passei mal. E ele falou e ele me deu um super suporte, assim, porque pra mim eu já tava tipo assim, nossa, eu não sirvo pra isso, não vai dar certo. E aí ele falou assim, olha, eu vomitei na minha primeira, sabe? Falando, minha esposa desmaiou. Ele falando assim, sabe? Me dando um super apoio, isso é muito legal. E aí nunca mais eu passei mal, graças a Deus, assim. E hoje eu fiquei apaixonada, assim, é uma das áreas que eu mais gosto. Mas eu gosto muito também de cardiologia. Muito legal, adoro. Eu acho muito legal, né? Maratonei Grey's Anatomy. Ai, maravilhoso. Me lembrou até um episódio, tá? Eu ia falar, mas aí... Me lembrou até um episódio que ele cai assim, ó. Que ele viu sangue, aí ele desmaia. Aí depois ele aprendeu. Não, a gente acostuma, vira... Tipo assim, você almoça depois de ter abrido várias peças, a carne de panela, que parece muito, e você nem... Tipo assim, você tá nem aí, sabe? Depois. Pelo amor de Deus, não fala isso não. Aconteceu uma situação comigo que as minhas amigas estranharam muito, falando, nossa, mas gente, eu acho que vocês vão me julgar, que eu vou falar aqui agora, tenho certeza. Mas assim, na faculdade, as peças anatômicas, todo mundo coloca luvinha e mexe. Gente, chegou um momento que eu não tava nem aí, eu pegava com a mão mesmo ali as peças. Não, com a mão eu não pego, porque eu tenho medo de ter corte, sabe? Na mão você fala? É. Não tinha corte Mas nenhum. é real? É coisa real, assim? Real. Mas Que partes que você pegou? Eu peguei cérebro. Sem luva, nada? Aham. Eu Não, tenho mas coragem. às vezes a professora pegava também. Tô te julgando aqui, tá? Deve ser gosmenta. É estranho. Essa semana a deve gente ser. abriu um coração. Nossa, que assunto natural, confortável, assim, é, sabe? coração. Mas você Abre para um coração. de pensar, sabe? Nossa, a gente tem que comentar mais vezes, de fazer um café assim pra conversar. É muito. É normal depois disso, sabe? Você chega em casa, você come carne como se nada tivesse acontecido. Lembra muito. Nossa. Eu tava falando pro Alex ontem, eu acho muito legal essa. Mano, eu tenho que estudar muito, mas eu acho que a pessoa tem que ser muito inteligente pra fazer medicina. Eu acho que tem que ser muito inteligente. E tem uma boa memória, porque assim... Nossa, aí ele pegou e falou assim, eu acho que tem que ser uma pessoa fria. Não, sabia? Eu pensava também, É. porque eu sou muita emoção. Mas se você é frio, você não trata o paciente como pessoa. E olha, não sei se você já foi bastante um BS, mas eu não tinha plano de saúde. Eu comecei até faz um mês. Então, tipo assim, tem muito médico que não é humano, sabe? Ele te trata como mais um paciente. E se você não é frio, você vai entender o ser humano como um ser humano igual a você e você vai tratar muito melhor. Porque tem muita gente que fala que é por amor, aí chega Trata lá, não te igual. atende bem. Me fala o que você tem, Ah, tá bom, é isso, vai lá. Toma de Pega Nem remédio. olha na sua cara, não pode falar. Eu tinha mais 50 dor pra falar, mas aí nem deu. E se você não tem esse... Se você é frio, você é assim mesmo. Você trata o paciente como qualquer... E tem muita gente que é assim, viu? Infelizmente. Mas aquele negócio, até na psicologia não tem bastante gente que é frio, assim, que trata o paciente. E a gente tá aqui fazer a diferença. Graças a Deus, assim, olha assim. Eu acho que é saber separar, né, o profissionalismo do pessoal, mas ao mesmo tempo com cautela, né? Por você estar trabalhando com... Acho que na psicologia tem bastante disso, né? Também. Então. É complicado, mas é bom ser frio nessa parte de ver sangue. Tipo, de ver sangue, Ou de cirurgia. morrer. Eu nunca vi ninguém morrer, graças a Deus, mas... Que bom, morreu Eu acho que uma hora vai chegar, sabe? Não eu quero ia nem chorar um pensar. monte. Com certeza. Não tem como você não ser humano, sabe? Eu nunca vou esquecer que o dia que a minha bisavó internou, eu tinha chegado da faculdade na hora, assim. Tá tudo bem. Tá tudo bem aqui, ó. Eu já quero chorar. Falei, O dia que a minha bisavó internou na UTI, eu chorei. Eu fui com a blusa da medicina porque eu tinha acabado de chegar da faculdade. E ela ligou pra mim. Então eu fui levar. E assim, ela tava numa situação muito, 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 muito ruim pra mim. Porque eu amo muito ela até hoje, mas ela é tipo uma mãe pra mim. E aí eu cheguei chorando na médica, tipo assim, desesperada, de soluçar. A abençoada olhou pra minha cara e falou assim, mas faz medicina e tá chorando desse jeito? Nossa, que horror. Desse jeito. Eu fiquei tipo assim, gente, eu sou humana, é uma pessoa que eu amo, que tá sendo entubada, como é que eu não vou chorar? Tipo assim, sabe? Pensa, é o exemplo da pessoa. Ela? Eu não falei nada, eu continuei chorando. Eu falei, filha, se você é fria, eu não sou, vou continuar chorando. Porque, gente, é uma pessoa que você ama. Aham. Não tem como você
Ai, tá tudo bem. Mas eu acho que, assim, até quando você acompanha há muito tempo o paciente ali, você acaba entrando um pouco na vida dela, da pessoa, né? E aí, quando acontece algo que é fora do inesperado, você acaba chora, sentindo, não né? tem De certa como. forma, não tem como, né? Por ser humano. Ser humano é ser humano. É só se a pessoa for muito, tipo assim, tô nem aí pra vida, tô nem aí que morra, sabe? Muito difícil ser assim. Ainda mais cristão, que ama todo mundo, mas todo mundo perdoa, muito perdoa. Então é muito complicado. Então, não tem, acho que é muito difícil você não chorar. Eu vejo bastante vídeo de psicóloga formada que fala que quando o paciente tem alta, fica até triste, né? Porque você se apega. É, tem um apego. Se apega. Então. Não tem como. Imagina morrer. É. Continua. É. Imagina quando você vai dar um dos notícia. motivos que eu não quero geriatria. É? É. Geriatria? É. A gente cuida de idoso. Ah, E não, é porque uns tu fala idosos português muito pra mim, bonitinhos. Duda. É uns idosos muito bonitinhos, você se apega emocionalmente. Tipo, você... E aí. Aí eu amo idoso, gente. Eu adoro também, só que eu tenho medo de me apegar demais e ficar chorando depois, sabe? Criança também, né? Criança também. Assim, tem doenças, assim, que a gente sabe que, né? Não tem como você não ser humano e pensar, tipo, Deve ser bem... é complicado, mas é importante você saber que você tem Deus tá preparando pra ter um Sim. mecanismo pra ajudar, assim, isso é bom. Mas é complicado. É Ai, pessoal, importante. Porque eu sinto que as pessoas valorizam muito quem, um profissional que é frio, né? Como se, nossa, ele é profissional. Sabe, ele é profissional. Ele é o profissional e eu acho tão feio. Que nem você fala, na UPA, a gente que mais tem é dentista e médico frio, que não tá nem aí pra você. Tem que nem olha na sua cara, gente. Eu fico, O que credo, você olha tem? isso. De pirona. É, Tudo, faz né? de Nem pirona. vê direito o que você tem, já fala, ah, esse aqui, vai lá, toma, passa. E nem é, aí morre. Depois. Deus tá nos preparando pra fazer a diferença. Exatamente, viu? Você tá assistindo aí, tá se preparando pra algo. Ou então você já exerce alguma função. E é em tudo, é no direito, na fisioterapia, é em tudo. Se você for uma pessoa de Deus, assim, você vai tocar a pessoa de uma maneira diferente. É verdade. Nossa, é verdade. O que você falou foi profundo, é verdade. É em tudo. É isso. Amiga, tem mais alguma coisa que você quer compartilhar com a gente? Não, acho que... Contou bastante, dá pra conhecer Gostei bastante, né? Nossa, bastante. Foi legal essa conversa. Eu gostei amei também. bastante. Não conhecia tudo isso. Muito legal, muito legal. É que a gente sempre fala que vai marcar e nunca marca, né? Nunca marca. Às vezes você, ai, que não sei o que. Gente, mas não conheço nada, Duda. Nada. É verdade, eu achei que ela conhecia super, ela... Não. Minha mãe ficou super feliz, sabia? Ficou? Ficou. A gente vai chamar Ela gosta sua mãe muito de vocês. novo Não, ela depois. gosta muito de vocês, de como vocês andam entre amigos, da amizade de vocês, de como vocês se aproximam de Tá Deus. sempre grudado. Ela gosta Nossa, bastante. tem hora que a gente tem que até parar um pouco. Ai, gente, a gente anda muito Mas junto. isso é muito bom. É bom mesmo. É bom caminhar junto, né? É. Porque aí você tá no mesmo proposta, um vai impulsionando o outro. É porque, querendo ou não, tipo assim, não é todos os dias que você quer, mas sempre tem um amigo ali que quer. Uma das três quer. Exemplo, assim, no culto, eu vou. Aí tá bom, você vai, então vamos, vou gente, também. então vamos. Aí vai. O que Entendeu? a gente vai fazer depois? Isso é verdade. Isso é legal. Isso é muito gostoso. Muito bom. Ai. Se você é crente, não ande sozinho. Não anda sozinho. É importante, não dá É importante. Obviamente, escolha suas amizades, mas não ande sozinho, porque... E escolha bem, porque não é todo mundo que tá dentro da igreja. Isso é um grande tabu, né? E é de Deus. Não, mas é verdade. Isso é uma grande Porque verdade. A igreja é lugar de receber doentes, né? Não é uma comunhão de santos. Mas você tem que, né, tomar cuidado Frases com Duda. quem... Não é com quem você, tipo... É sério. É verdade. Você não pode colocar qualquer pessoa dentro da sua casa. Você vai casar agora, né? Qualquer uma que você vai colocar perto do seu marido, Tá entendeu? doida? Dentro do seu namorado. A gente já fica meio... Surtando aqui já. Não, é sério. A gente tem que tomar cuidado, até com a amizade, porque, gente, eu nunca vou esquecer. Esses dias eu tava conversando com o Gabriel, a gente tava lembrando de uma situação, aí a gente já aumentando já o podcast, já. A gente tava lembrando de uma situação de uma menina que ela conversava comigo, olhando no olho do Gabriel. Sangue de Jesus tem poder, afasta Deus. É sério. Não, de verdade. Minha mãe, e eu não percebi isso, minha mãe falou, porque a gente saiu pra jantar, e minha mãe virou e falou assim, ó, ela conversa com você olhando no olho do Gabriel, presta atenção. Ele era seu amigo ou amiga dele? Amiga? Da igreja. Sua amiga. Eu falei, poxa vida, é verdade, né? E eu comecei a reparar, e eu falei pro Gabriel, Gabriel,
Corta! Gente, ele é tão, assim, inocente, zen com a vida. Mas isso é homem, viu? Porque ele... Homem é... No podcast nós descobrimos que realmente a gente achava que a gente geral. pensava isso, mas não, as mulheres veio confirmar que realmente é. Ele é muito zen, assim. Ai, a menina deu em cima, você não deu, imagina. Você acha? Eu sou assim... Eu mordeu em cima. Ele, não, nada a ver. Você tá seca de sua cabeça. Nossa, muito zen. Só essas crentes. É. Para de olhar comigo. Ah, mas tem, viu? Nossa. Bastante. Gente, então sabe escolher, até mesmo dentro da igreja, sabe escolher suas amizades. Mas esse é um assunto que deveria ser mais falado, porque às vezes algumas meninas não entendem o seu lugar, né? Não. Que nem, por exemplo, eu tenho uma regra, assim, comigo mesma, que me incomoda, assim, se o homem faz isso comigo, eu fico meio sem graça de não fazer, mas exemplo, eu não cumprimento de beijo. Eu também não. Eu nunca cumprimentei, e eu me acho estranha se a pessoa fazer isso comigo. Mãozinha aqui. Eu só Respeito, vou. Já né? aconteceu, tipo assim, ó. Ele dá e fazer assim. Aí você não sabe o que você faz, sabe? Tipo, A pessoa vem de... sai! Tipo assim, Não é você assim, vai cumprimenta. Você não vai sem educação, sabe? É. Tipo, aí você fica. Você Como você faz? sem Você acaba, e o Gabriel já olha assim, ó. Pensa num homem que Ele me é ama. ciumento. Nossa, amiga. Muito. Mas- É ciumento, ele cuida muito de mim. Mas tem que cuidar mesmo, né? Porque Cuida muito. uma mulher linda. uma mulher dessa, amor, tem que cuidar mesmo. Ele cuida muito, tipo, então, tipo, a hora que ele vê, ele fala, amor, ó, tá te olhando diferente. Aí eu já. Porque eu também sou bem desligada, sabe? Aí ele já dá uma conversada. E ele tem uma cara meio de bravo, não tem? Não é, Ou gente, não? ele é um. Ele fica em segurança lá na igreja? Ou não? Ele não A fica Duda mais. Deletida não, falou não. dele. Ele Não ficava, mas é, não sei gente, ele é um amor. Ele é um amor, ele não é bravo. Ele é bravo se alguém mexer, assim, comigo, sabe? Ele fecha a cara, assim. Gente, vocês combinam muito. Deu muito certo, assim. Deu foi muito bom. certo. E com a sua família também, né? É. Você falou que ele já era amigo, né? Mas Não, comigo. ele é amigo do meu pai, assim, quando a gente começou a conversar, meu pai falava, imagina. Por dentro eu tava, tipo assim, não é, né? Mas imagina, não tem nada a ver, a gente é só amigo, tipo, nunca vai dar certo, Deu certo. Tempos depois. né? Mas meu pai é apaixonado nele, desde sempre. Isso é bom, né? Legal, Porque né? aí não tem empecilho, não tem aquela. Desde sempre. Meu pai acho que é a pessoa mais feliz do mundo por eu ter namorado ele, assim. De verdade. Meu pai. A gente vai assistir filme em casa. Já aconteceu, tipo assim, eu ir dormir pra ele ir embora. Que eu tipo, tinha que estudar pra prova. E ele ficou com os meus pais assistindo filme na sala, assim, trocando pipoca, assim, sabe? Meu pai de um lado, minha mãe do outro, ele no meio, assim, trocando pipoca, conversando, batendo uma papo e eu dormindo, sabe? Isso é Então legal. eles se dão muito bem, muito bem. E a família dele também me trata muito bem. É muito parecida as nossas famílias, muito. Isso eu acho que é muito importante. Sim. Que a gente se dá muito bem. Eu vejo as meninas da faculdade assim, falam, ai, porque minha sogra, não sei o que, eu fico tipo assim, a minha não. A minha é um amor, maravilhosa. Ah, isso é gostoso. Eu acho que pro pai traz um pouco mais de segurança, né? Eu acho que não, tá aqui, eu tô controlando, tô vendo, ele é realmente bom, né? Tá aqui pertinho de mim. Eu acho que traz mais paz de te entregar também, né? Porque vai chegar uma hora que ele vai ter que te entregar pro Gabriel. Então, E vamos casar. Mas hein, meu pai galera? fala que Jesus vai voltar. Meu pai fala que Jesus vai voltar antes, que no dia que eu for casar, a hora que o pastor falar assim, pode beijar a noiva, voltou. Voltou Jesus. misericórdia, É, misericórdia. Você repreende, Meu pai né, fala, amiga? repreende, mas meu pai fala, ele fala de Cara, verdade. Jesus, a gente não repreende, você voltar Não, mais. Hora que casar. Mas, por favor, espera um pouco. Mas ele fala pra todo mundo, ele fala que quando ela for casar, Jesus vai voltar no dia. É pai, né? É. É pai. Ai, gente, já chega. Mas é isso, galera. Tem mais alguma coisa pra falar? Não, acho que é gente, só eu isso. gostei muito. Também. Gente, a gente quer agradecer, Duda. A gente quer agradecer porque foi um papo muito gostoso. Muito mesmo, acho que surpreendeu todas nós. Porque a Duda, gente, ela é um pouco tímida, assim, sabe? Nossa, eu tenho que reconhecer, né? Pegou amizade, já era. Já era. E nós não esperávamos que seria tão gostoso, tão, assim, natural. E acho que foi muito, muito, muito. E muito obrigada por ter disponibilizado o seu tempo de estar aqui com a gente, mesmo com sua agenda corrida nos finais de semana. Muito obrigada mesmo, Ai, eu amei. de verdade. Senti muito honrada. Que bom. Agradecer a vocês. E a gente vai te chamar mais vezes depois, Ai, pode chamar, vai a gente falar gosta. sobre casamento, sobre ela já tá formada. Quem sabe a gente faz uma temporada mãe e filha. É, legal. verdade. A gente vai ter sua mãe ainda, não deu, né, naquele dia, mas
a gente quer trazer ela, assim, que ela é uma mulher Mas ela abençoada. gosta. Nossa, E minha ela mãe gosta de falar também. adora, nossa, minha mãe. Você é bom, a pastor gosta de conversar com De pastor. postar também, eu vi que ela Ela posta gosta. bastante, né? Tem umas coisas assim que ela Bem fala, mãe. blogueira. Às vezes olha uma pessoa e fala, mãe, tá feia. Ela, deixa que eu posto a rede social minha. Ó, Mas que bom. Mas antes de encerrar, só uma coisa. Duda, a gente queria agora te dar um espaço pra você ser a protagonista. Não que você não seja, porque você tá sendo. A gente tem uma mania desse meme do protagonista. Você já viu? Não, né? Não, nunca vi. Mas eu queria que você deixasse agora uma mensagem diretamente pras moças agora. Falar alguma coisa, seja livre agora, o que você quiser falar. Nossa, agora eu fiquei entendendo. Eu acho que a principal mensagem que eu quero deixar é que o melhor lugar que elas podem, que elas nunca vão se arrepender de fazer, é gastar a sua vida, sua adolescência e sua juventude para Jesus. Porque a única coisa, assim, que o retorno é certo, é você ter vida em abundância, você ter uma vida de paz, uma vida de alegria e uma vida para Jesus nunca vai te decepcionar. Porque mesmo no momento, não vai ter um momento ruim. Vai, mas você tá amparada, você tem Cristo, vale a pena dizer não pro mundo quando você tem Jesus. Vale muito a pena, muita pena, muita pena. Porque ele é o único que nunca vai te desamparar. É verdade. Nunca vai te deixar só, nunca vai. Então, assim, acho que a principal mensagem é: perca a sua vida por Jesus pra ganhar ela. Muito bom, Amém. muito bom. E aproveitando um pouco para descontrair, você não pegou essa informação, minha filha? Um beijo. Assiste de novo. A gente vai Volta deixar tudo. aqui as redes sociais da Duda para você já ir lá seguir ela, inclusive. Uma coisa que você indica para as moças também. Para fazer skincare, um produto, alguma coisa que você fala assim, nossa, muito legal, você tem que ter na sua penteadeira. Na sua penteadeira, uma coisa que até você já me perguntou, o protetor solar da Adicus. Gente, é tipo assim, ele é salgado, mas faz 6 meses que eu tenho o mesmo protetor solar e eu uso todos os dias, tipo, todos os dias mesmo. Eu acho que ele é 130, alguma coisa assim, mas faz 6 meses que eu tô usando ele. Então, tipo, não dá nem R$10 por mês. E ele é tipo uma base. Quem me acompanha, eu passo todo dia de manhã. Ele não é propaganda nem pública, inclusive, ó, se quiser. Se quiser, nós estamos aqui. Se quiser, estamos aqui. Mas é maravilhoso, porque ele é literalmente uma base e eu só passo blush, assim. E ele protege o rosto, anti-envelhecimento, aqueles negócios lá que a gente gosta. Hidrata. Eu adoro. Aí você fala assim, nossa, salgado, mas 6 meses. Uma base, você usa ali 1 mês, 2 meses. E o protetor solar faz aí 6 meses que eu tô passando mesmo. Inclusive ainda tem assim. Eu falei, não acaba agora não. Eu. Não acabe agora. E sempre acaba tudo junto, né? Maravilhoso. Sempre, eu acho incrível. Ai, Ou eu gosto acaba, ou quebra, ou... Sempre na hora não, errada. não Mas pode. tá tudo bem, né? Até agora não acabou, graças a Deus. Mas eu acho que vai acabar lá pra julho. Então vai dar uns 8 meses, assim. Dura muito. Nossa. É maravilhoso. E protetor é muito bom, né? Eu já pra usei da hidratar. Neutrógena. É bom, não contra a marca, né? Vai que leva um processo, assim. É bom, mas o da Adicus é 1000 vezes melhor. E dura muito mais. Muito mais, muito mais. Então é isso, gente. A gente quer agradecer o espaço também, né? Geu? Sim, gente, nós estamos... ninguém percebeu, né? Ninguém Nós percebeu. estamos de cenário novo, Muito chique. em um café, que é maravilhoso. A gente ama café, né? E assim, é uma conversa, merece um café, merece um espaço aconchegante. O cenário ficou muito bom, a iluminação também ficou muito boa. E nós queremos agradecer ao... Como é que pronuncia? Hashi Summit. A gente vai deixar o arroba aqui Vai estar passando aqui na tela pra vocês, pra ó. você, entendeu? Mas que vocês possam acompanhar com a gente essa temporada nova. A gente quer trazer muitas moças abençoadas, muitas coisas novas. E com certeza vai ser incrível esse tempo com vocês. E a gente tá ansiosos por isso, né? Que vai ser Sim. maravilhoso. Sim, se Deus quiser. Gente, é isso. Um beijo. Tchau! Tchau!